Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo e para esse bate-papo super importante a gente convidou a professora de Direito do Trabalho, Débora Cristina, mestre em Ciência Política. Professora, para a gente começar aqui, na área do direito do trabalho, o que a senhora entende que é de importante para o trabalhador todos os dias, que ele precisa ter em mente dos direitos deles, o que é o mínimo, assim, o principal? Olá, pessoal. Primeiro eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Todos vocês, com toda certeza, estudantes de muito sucesso e com certeza profissionais de muito sucesso também. Bom, para falar de direito do trabalho, em especial na visão do trabalhador, é preciso a gente começar entendendo que tanto empregador quanto empregado, para ter seus direitos, ele precisa assumir as suas obrigações. Né? Então, para o empregado, ele tem que entender que ele tem a sua obrigação de efetivamente trabalhar. Isso significa dizer que ele precisa cumprir um horário, ele tem uma jornada. Uma vez que isso acontece, né, ele ao final tem o direito ao seu salário, e aí, dependendo da sua jornada, será estipulado o valor do seu salário. Porque é importante a gente ter em mente que o salário mínimo existe como um piso para aquele que trabalha 40 ou 44 horas semanais, que é uma jornada, que é a jornada integral. Então, o primeiro direito do trabalhador é o direito ao salário. E o salário mínimo, ele vai depender da jornada desse trabalhador. Isso significa dizer que ele pode, em determinadas situações, receber menos que o valor mínimo. Para além disso, a carteira de trabalho, que é o documento que determina, ou pelo menos que especifica que você tem um trabalho formal, né? Ela precisa ser assinada pelo seu empregador no ato da sua contratação. E aí o que muita gente acha que não é necessário é que a carteira seja assinada no seu período de experiência. A carteira de trabalho tem que ser assinada desde o momento que você começa a trabalhar. Seja você, até porque todo mundo começa num período de experiência, que são que até 90 dias. Né? E aí, após isso, automaticamente o contrato se torna por prazo indeterminado. Mas o fato é que o salário, a carteira de trabalho devidamente assinada, ainda que num período de experiência, é um direito inerente a qualquer início de trabalho para esse trabalhador. E aí vem os direitos decorrentes disso, né? Se você sabe qual é a sua jornada, e aqui eu vou falar da jornada em tempo integral, se você sabe que a sua jornada é de 8 horas por dia, qualquer hora que exceda isso, você vai ter direito às suas horas extras, cuja remuneração é 50% a mais que o valor da sua hora normal trabalhada. E aí a gente tem uma série de direitos que vão ser uma consequência do trabalho desse empregado. Se ele exerce uma atividade insalubre, se ele exerce uma atividade perigosa, ele vai ter o seu adicional correspondente. Passado o período de um ano, ele tem o direito a férias. O 13º, ele é sempre proporcional, né? Então, assim, se você começou a trabalhar em janeiro, você vai receber, ao final, em dezembro, um salário a mais. Mas se você só começa a trabalhar em julho, por exemplo, você não vai receber um salário a mais, você vai receber proporcional. Se você trabalhou só 6 meses no ano, 50% do valor do seu salário. Se você trabalhou só um mês, você vai receber um 12avos. Ah, professor, isso foi menos de 15 dias? Aí não tem direito a 13º salário, né? Então tem 13º, tem as férias, que é após um ano de trabalho, início do período concessivo de férias. A partir do momento que assina a carteira desse trabalhador, tem as verbas indiretas, são aquelas verbas sociais, no caso o FGTS e o INSS, que o empregado não percebe porque não chega no seu bolso, mas é algo que o protege dentro de toda a legislação trabalhista. Por exemplo, se ele tem um problema de saúde, se ele precisa para a contribuição da sua aposentadoria, o INSS é primordial para dar esse subsídio ao trabalhador. Da mesma forma que o FGTS, né, que é aquela poupança forçada do empregado. Então, são muitos direitos. Isso. Então, E referente a todos esses direitos que o trabalhador tem, a senhora acha que chega ao conhecimento deles? Porque assim, ainda tem muita dúvida dos trabalhadores sobre os direitos dele, né? Então a senhora acha que chega esses direitos ao conhecimento deles? olha, hoje a gente vive uma época em que todas as nossas dúvidas a gente pensa que consegue sanar na internet. Né? Então, é muito tranquilo nos dias atuais que qualquer trabalhador com acesso a celular e uma rede de internet, ele vai lá, faz um questionamento. Então, um direito muito básico, normalmente o trabalhador sabe que tem. É claro que a gente generalizar isso chega ao conhecimento de todos. Não, tem muitas pessoas
que não tem esse acesso, provavelmente não conheça. Mas, diferente de alguns tempos atrás, hoje as pessoas estão muito mais conscientes dos direitos dela, né? Embora seja algo complexo, informações básicas o trabalhador sempre tem. Então vamos falar do direito que todo trabalhador adora, que é as férias. Quais são as consequências de quando ele entra de férias, o empregador concede as férias dele, mas ele não recebe o dinheiro das férias? Ele tem algum prejuízo? Existe algum prejuízo para a empresa? Ele pode se manifestar de alguma forma em relação a isso? Então vamos lá. Para responder essa pergunta, é preciso entender que férias boas são férias com dinheiro, né? Ninguém sai de férias liso. Então, assim, o empregado, quando ele está na ele permanece na empresa por 1 ano, ele tem aí o seu período, o período em que ele vai adquirir as férias, né? O direito às férias. E aí é importante que esse empregado saiba que não é porque ele fez 1 ano na empresa, imediatamente ele vai sair de férias, né? Existe o período concessivo, que é mais 1 ano. Então, o empregador tem 1 ano para conceder férias, e aí férias é boa com dinheiro, mas quem decide o período das férias do empregado é o empregador. O empregado, ele não chega, meu patrão, hoje fiz 1 ano, estou de férias amanhã. Não. Quem decide isso de maneira organizada é o empregador com o empregado, né? Então, assim, o empregado adquiriu o período que ele tem, pode gozar as férias, deve-se esperar ali dentro do período concessivo, que é um prazo de mais 1 ano, para que o empregador conceda essas férias. E aí, fechou o período concessivo, o empregador é obrigado a dar férias a esse empregado, sob pena dele pagar essas férias em dobro. Se ultrapassa esse período concessivo, ele vai pagar de maneira dobrada. Como assim de maneira dobrada? O que é o pagamento das férias? É 1/3 do seu salário, né? Então, você recebe o seu salário. Aquele mês de férias é um período que você não trabalha, mas recebe salário. Então, isso é férias. Além desse período que você não está trabalhando, mas está recebendo, você vai ganhar 1/3 desse período. Então, 2 dias antes de você sair de férias, o empregador deve te pagar o valor do mês que você vai sair de férias, mais 1/3. Caso isso não seja feito dentro do período concessivo de férias, esse pagamento, aí o empregador vai sofrer a penalidade de pagar esse valor em dobro. Respondi? Não dá para entender. Então, tudo está E quando as pessoas elas são demitidas? Existe uma diferença, né, do que ela vai ganhar quando ela é demitida e quando ela pede demissão. Dá para a senhora explicar para a gente quais são os benefícios em uma circunstância e em outra? Sim. A extinção do contrato de trabalho, ela pode vir, como você falou aí, por vários lados, né? O que a gente vive no direito do trabalho, a égide da demissão sem justa causa. Que é aquela situação em que, por algum motivo, que não necessariamente sejaria uma demissão por justa causa nos termos da lei, né? Existem um rol taxativo de hipóteses em que esse empregado vai ser demitido por justa causa, mas que de repente o empregado não gosta do comportamento daquele empregado, entende que ele não se deu bem ali nas diretrizes da empresa, enfim. E aí ele resolve demitir ele sem motivo legal. E aí, quando esse empregador demite sem um motivo legal, ele vai ter que receber as suas verbas de saldo de salário. Saldo de salário é aquilo que faltou para terminar o mês, né, que ele não recebeu. E aí ele vai ter que pagar porque ele trabalhou e ele recebe. Se tiverem férias vencidas, ou se tiverem férias a vencer, ele vai receber as férias proporcionais. O 13º, se vencido ou proporcional. Quando eu falo de saldo de salário, aí eu estou incluindo todas as verbas salariais. E o mais importante, se ele demite, se o empregador é quem demite, esse empregado vai ter direito a 40% do valor do que está depositado na conta dele do FGTS. Porque ao longo do contrato de trabalho, o empregador ele deposita 8% do valor do salário desse empregado, né? E aí, no final, se ele é demitido sem justa causa, esse valor que está lá, atualizado, deve ser contabilizado para fins de demissão sem justa causa, mais 40%. O valor está lá,
mais 40%. E aí esse empregado vai receber esse montante. Agora, se é um empregado que pede demissão, ele vai ter ali direito apenas às verbas salariais e valores que estão sendo devidos, que foram vencidos. Né? O férias é o direito do trabalhador, se está a vencer, também recebe. 13º também ele recebe o proporcional, mas o FGTS ele não saca. Eu tenho uma dúvida em relação ao FGTS. A gente sabe que mudou agora o prazo de você requerer o seu FGTS retroativo quando você está demitido. E aí ele mudou de 30 para 5 anos. Eu fiquei com uma dúvida, a gente sabe que existem dois prazos de prescrição na área trabalhista, um para os 5 anos e 2 anos depois que você sai da empresa, você tem que requerer. Quando a gente pensa nesse prazo de 2 anos e ele saiu, ele ainda pode pedir, se ultrapassou esse prazo de 2 anos, ele ainda pode pedir o FGTS? É sim. O prazo de 2 anos é para ele fazer o pedido para a Justiça do Trabalho. Então, o empregado que é demitido hoje, em 2025, ele tem até 2027 para fazer um requerimento na Justiça do Trabalho, né? E aí, quando ele faz esse requerimento, o prazo de 5 anos, que é o crime penal, é para retroagir. Então, quanto mais tempo se aproxima desses 2 anos, mais tempo ele perde para requerer o FGTS. Então, se ele ingressa com a reclamação trabalhista em 2025, que foi no ano em que ele foi demitido, vai voltar 5 anos para trás, 24, 23, 22, 21, 20. Então, ele vai receber o FGTS em 2020 até 2025. Se ele ingressa apenas em 2027, ele perde 2 anos, ele vai voltar 26, 25, 24, 23, 22. Ele só vai receber de 2022 até 2025, mas ele pode ingressar e pleitear o FGTS, que antes era trintenário, agora é dentro das verbas, respeita o mesmo prazo prescricional das verbas trabalhistas. Certo. E referente ao prazo quinquenal, a senhora poderia explicar para a gente mais ou menos o que significa, o motivo dele existir? Sim. Na verdade, a prescrição, os prazos prescricionais e os prazos decadenciais, eles existem para que haja uma segurança jurídica, né? Tanto para o empregado quanto para o empregador. O empregador não pode ficar à mercê de ser cobrado de uma verba de um trabalhador que ele nem sabia que existia mais, de algo que passou há muito tempo, que ele nem tem mais documento para comprovar. Então, a razão de ser dos prazos é para trazer essa segurança jurídica, tanto para o empregado quanto para o empregador. Para o empregador nesse sentido, né? Até para ele manter o controle de documentação. E do empregado, para que ele fique atento a esses direitos dele e ele não perca assim que ele sai. E aí, inclusive constitucionalmente falando, é definido esses prazos considerados razoável aí para manter esse equilíbrio de segurança jurídica e manutenção do direito de empregados e empregadores. Professora, a gente sabe que o patrão ele pode demitir o funcionário se esse funcionário comete algumas falhas. E se o funcionário é quem está sendo lesado pelo patrão? Se ele se sente lesado pelo patrão, ele pode fazer alguma coisa que consiga sair desse emprego, mas que ele não perca os seus direitos? Com toda certeza. Aí é o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Quando o empregado dar causa à extinção do contrato de trabalho, quando ele comete uma falta grave, a gente entende isso que é um motivo de demissão por justa causa. Mas quando o empregador é quem dá causa a um mal-estar, a uma situação que não se sustenta dentro da empresa, a gente chama isso de rescisão indireta. A rescisão indireta só pode ser determinada pelo juiz. O empregado, ele não chega para o empregador e diz assim, olha, você não cumpriu com sua obrigação, você fez isso de errado, então eu estou pedindo rescisão indireta. Não existe isso. O que acontece é o empregado que pede demissão. Ele chega no empregador e diz assim, olha, não quero mais trabalhar aqui, não aguento mais esse ambiente de trabalho, ou por isso, por aquilo outro. Quando ele pede demissão, ele ingressa com a reclamação trabalhista para que seja reconhecido aquele pedido de demissão como uma rescisão indireta. Né? Qual é o objetivo disso? Que ele receba as verbas rescisórias como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Porque, na verdade, ele não queria sair da empresa. Ele só saiu porque as condições daquele ambiente de trabalho não eram favoráveis à manutenção daquele empregado lá. Isso ele precisa comprovar que realmente o empregador cometeu uma falta grave. Lembrando que essas faltas graves, elas estão elencadas na lei. Então, não é qualquer
qualquer coisa que o empregado ache que é uma falta grave, que vai ser considerada. Ele precisa comprovar, por exemplo, que aquele empregador faltou com as suas obrigações contratuais, por exemplo, né? Não está pagando o salário do empregado. E aí, é só um exemplo. E aí ele faz esse pedido de rescisão indireta para que se converta o pedido de demissão em rescisão indireta. Agora, professora, vamos falar sobre saúde do trabalho. Um assunto muito importante, porque muita gente acha que acidente de trabalho é só quando a pessoa se machuca fisicamente. Mas e quando o problema é emocional, como a síndrome do burnout? Isso também é considerado acidente do trabalho? Sim. Também essa síndrome também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Então, antigamente, a gente tinha reconhecidamente, né, é bastante conhecido que o acidente de trabalho era em situações em que mexiam com o fisiológico, né? O físico. Então, se você carrega muito peso, e aí tem um problema de coluna, uma hérnia de disco, e comprova-se que isso é em decorrência da atividade do trabalho, você consegue comprovar que foi um acidente do trabalho e a consequência disso é uma instabilidade, né? Que a gente chama de instabilidade provisória. O burnout é o acidente do trabalho moderno, daquelas pessoas que trabalham muito mais com atividades intelectuais, por exemplo, né? Então, assim, o esgotamento profissional tá muito presente na vida das pessoas, isso é fato, isso é reconhecido, e existe um código para essa doença, né? Já foi reconhecido como sendo uma doença vinculada à atividade trabalhista. Isso é fato. E como que você reconhece isso? Você precisa passar por uma perícia médica. O empregado que é identificado com o burnout, que é esse esgotamento, ele provavelmente, antes de entender que tudo que ele estava vivenciando se tratava de algo vinculado ao trabalho, né, o esgotamento físico pelo trabalho, ele passou por outros médicos. E esses exames, essa comprovação, eles são um meio de prova perante o INSS para mostrar que ele precisa se afastar, né? E aí ele vai ter direito a esse afastamento em razão da doença, que neste caso não é uma doença comum, é uma doença do trabalho, associada a questões trabalhistas. Se ele está se afastando em razão de uma doença causada pelo ambiente de trabalho, ele vai ter direito a uma estabilidade, que é a estabilidade provisória, que é 1 ano, que ele tem a estabilidade de 1 ano a quando ele retorna para o trabalho. Então, vamos lá. O fulano foi identificado com esgotamento hoje, em razão do ambiente de trabalho. Foi comprovado, o INSS aceitou, ele se afasta. E aí ele faz seu tratamento, ele faz as suas terapias, ele considera que em 6 meses, só um exemplo, ele está apto a retornar ao ambiente de trabalho. Aí, nesse caso, ele retorna em 6 meses. De 1 ano após o seu retorno, ele não pode ser demitido. Ele tem estabilidade provisória, porque o burnout foi reconhecido como um acidente do trabalho. E existe alguma forma que o empregado e o empregador possam evitar essa situação? Sim. Inclusive as empresas hoje, elas contam, reconhecendo que há um estresse muito grande com relação a alcançar metas, a acompanhar as demandas que cada vez só aumentam. As empresas que têm essa responsabilidade social, elas têm adotado, né, dentro do seu ambiente de trabalho, treinamentos, salas de relaxamento, momentos em que aquele empregado, vamos dizer assim, ele se desapega daquele local de trabalho, mas o próprio empregado é o maior fiscalizador disso. Né? O empregado, ele estabelecer o seu horário de trabalho, o empregado, ele conseguir separar as demandas individuais das demandas profissionais, já é um primeiro passo para que ele preserve a sua saúde, né? Então, mais que a empresa, eu considero que o empregado é o principal termômetro, né? A gente tem que valorizar a nossa saúde enquanto empregado, enquanto pessoa. Então, esse empregado precisa entender que ele tem que dar aquele freio. Professora, mas é a empresa que não freia, é a empresa que dá a demanda, é a empresa que cobra. Bom, infelizmente a Justiça do Trabalho é a Justiça do Desempregado,
né? Esse empregado que não compactua com esse tipo de situação, que escolhe não adoecer, infelizmente ele vai, ou felizmente no caso, né, ele vai colocar esse freio e dizer, não, nesse horário não é o meu horário de trabalho, aqui é o meu horário de lazer, é o meu horário em família. Se isso porventura gerar uma demissão, ele precisa ter provas de que ele foi submetido a situações que realmente geraram um estresse maior e poderiam ter causado aquela doença. Porque aí ele vai receber as suas horas, inclusive, que ele trabalhou fora do seu horário de trabalho, né? Mas o termômetro é isso. A empresa, ela tem esses momentos, ela reconhece que o empregado precisa ter os seus momentos de individualidade. Por outro lado, o empregado também precisa fazer essa definição, essa distinção e criar ali o seu momento de descanso. Para encerrar esse bloco, depois da pandemia veio muito a questão do home office, né? Muita gente trabalhando em casa e por aplicativo. Esses trabalhadores, eles têm direitos garantidos pela lei? Tem. A única coisa que a gente ainda está em discussão é a questão da hora extra, né? Porque aqueles trabalhadores que não conseguem comprovar o horário que estão trabalhando, que eles é quem fazem a sua jornada, a comprovação do horário de trabalho é que é complexo para fins de jornada que são em home office, né? Mas todos os outros direitos esses trabalhadores têm, são trabalhadores semelhante aos outros e as horas extras é que ficam com a maior dificuldade de comprovação. E é esse o principal trabalhador que muitas vezes sofre com burnout, né? Ele que não consegue ali, é um sábado, é um domingo, e ele está ali cumprindo uma demanda que talvez ele não tenha alcançado durante a semana, uma meta, e aí se ele não conseguir fazer esse termômetro da atividade trabalhista, provavelmente ele adoecerá. Porque nesses casos de home office, falta também a compreensão do empregador em achar que porque ele está trabalhando de casa, ele deveria estar trabalhando mais. Existe uma ideia de que o home office, a pessoa precisa trabalhar mais, né? Normalmente, algumas empresas colocam uma jornada maior ou uma meta maior para quem está em casa e para quem está no ambiente físico. Isso ainda precisa ser melhor regulamentado. O Ministério Público do Trabalho tem desenvolvido ações nesse sentido, né? De fiscalizar esse tipo de trabalho, mas ainda estamos pendentes de uma legislação que seja mais específica para o home office, mas já evoluímos muito. Professora, a gente tem pergunta dos nossos seguidores. A primeira pergunta que foi feita foi pela Josilene. Posso perder minhas férias se eu faltar muito ao trabalho? Pode sim, porque a ideia das férias é que você tem um período de descanso. Se você descansou muito, você faltou demais durante seu período, né, de trabalho, sim, é possível que você perca as suas férias. Já teve as suas férias. Já teve suas férias. Tem uma outra pergunta aqui do Lucas de Carvalho. Quem trabalha por conta própria tem algum tipo de proteção parecida com o direito trabalhista? Aí não. No caso, não é direito trabalhista, porque se você é autônomo, você vai poder se aposentar, mas quem tem que fazer a contribuição é você. Né? Você que vai ter que fazer, junto ao INSS, a contribuição de autônomo. Se você define a sua jornada, se você define quanto que você ganha, se você define como vai ser a sua demanda de trabalho, você é seu chefe, você não é trabalhador. Então, nesse caso, não. Ô, professora, muito obrigada pela presença da senhora, foi muito esclarecedor, é um prazer receber a senhora aqui. Sempre que a senhora quiser, pode contar com a gente, no que precisar, a gente está com as portas abertas. O prazer é todo meu. Gosto muito de estar com vocês nesse alto astral, nessa animação, e eu estou aqui disponível para o que vocês precisarem. Muito obrigada! Não esquece, pessoal, de seguir o Pod Direito nas redes sociais, compartilhar, curtir, comentar, marcar a professora. Dá joinha!